Seja bem-vinda, bem-vindo à casa de Nossa Senhora da Piedade, lugar privilegiado de meditação da Palavra de Deus. Maria guardava no coração as palavras e os fatos. Verba et gesta. O Senhor nos fala por suas palavras e também por suas ações. Maria é mulher atenta ao dizer de Deus. A Lexio Divina é, pois, uma oportunidade que nós temos de, à luz das Sagradas Escrituras, ir percebendo o que Deus nos comunica no instante diário, lá naquele lugar onde estamos só nós e Deus. Claro, na companhia dos nossos encontros e desencontros, mas preenchidos pela força da palavra, da graça, do amor de Deus. Tome consciência do lugar onde está. Se nós não nos aquietamos, é impossível meditar a palavra de Deus. Somos invadidos por palavras cujo dizer nos causa ansiedade e nos assalta. Que, como a Virgem Maria, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, clame nesta hora, junto comigo, a presença do Espírito que vem através da intercessão. Nesta hora, supliquemos assim, do Imaculado Coração de Maria, sua amadíssima esposa, o Espírito venha ao nosso encontro, dê quietude às nossas preocupações, te visite nesta hora, dê-se esta oportunidade, desta pausa restauradora. Vinde, Espírito, vinde, hóspede de nossa alma, vinde, Espírito Santo que falou pelos profetas e que continua a dizer, Espírito que leva em nossas vidas à plenitude a obra da santificação. Estamos reunidos e permaneceremos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos no 7º domingo do tempo comum, já quase terminando o mês de fevereiro. Os textos hoje oferecidos a nós neste banquete da liturgia, em primeiro lugar, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 26. Saul pôs-se em marcha, desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens para procurar Davi no deserto. Davi escolhe não matar Saul, mesmo podendo, dirá ele, não toquemos no ungido do Senhor. Por conta desta misericórdia e desta indulgência, torna-se ele depositário das promessas e bênçãos divinas, porque o Senhor, daí o sentido deste salmo, ecoando a primeira leitura, Salmo 102, 103, o Senhor é bondoso e Ele é compassivo, perdoa a nossa culpa, é indulgente, favorável, paciente, é bondoso. Logo depois, na segunda leitura, temos a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde vemos a diferença entre o primeiro Adão e o segundo, homem novo, Jesus Cristo, tipo e antitipo. E depois terminamos esta meditação, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 27 a 38. Que dificuldade de ranger os dentes! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, a vós que escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem, mesmo àqueles que vos odeiam. Apertemos os cintos, irmãos e irmãs, aqui, direto da casa da padroeira do estado de Minas Gerais, é Lexio Divina, mais uma vez. O primeiro dos textos, como dizia, Saul parte no deserto na busca de matar Davi. Saul, cujo nome quer dizer desejado, ele que é o ungido de Deus. Os dons do Senhor são irrevogáveis, lembram as Sagradas Escrituras, porque o amor de Deus não desidrata. É importante situar isso. Aquilo que Deus amou por um só segundo, Ele jamais é capaz de deixar de amar. Claro, evidentemente, somos nós que, em nosso pecado e em nossas transgressões, nos afastamos de Deus, mas o seu amor permanece. Portanto, Saul, que é o desejado, Saul, que é o ungido, torna-se corrupto e atormentado. O seu coração corruptere, se rompe e torna-se atormentado. As Sagradas Escrituras dizem que
o diabo, o demônio, visitava Saul. E é assim que Davi começa a ser servo de sua corte, porque Davi tocava lira. E quando Davi tocava lira, uma maneira poética de dizer da inocência de Davi, da pureza do seu coração, Saul deixava de ser atormentado. Shakespeare, em Hamlet, aqui tomemos por empréstimo as palavras do rei Cláudio, com certa ironia, Shakespeare diz: é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. Saul enlouquece por conta de seu desejo de grandeza. E nunca tem fim, não é? Quando temos um desejo de grandeza, nos tornamos nós as vítimas. Ele vai à procura de Davi, à busca de sangue corrompido. O Lord Acton já disse: todo poder corrompe. E todo poder absoluto corrompe absolutamente. Irmão, irmã, meditemos sobre onde o nosso coração pode estar corrompido. Porque o apego a cargos, a posições, o desejo de mandar nos outros pode nos levar a cometermos atrocidades que começam com as pequenas coisas, lá onde o outro, que deveria ser cuidado, porque se temos um cargo, um serviço, devemos transformar isto em serviço e não em reivindicação. Nós podemos cuidar daquilo que nos foi confiado como usurpadores e não como modelos daquilo que nos foi confiado. Estou aqui aludindo a uma das cartas de Pedro. Versículo 9, do capítulo 26. Versículo 8, antes de tudo. Absai disse a Davi: Deus te entregou hoje em tuas mãos teu inimigo, para que possas cravá-lo em terra com uma só lançada, sem precisar repetir. O contexto é: Davi vê Saul deitado, pode aniquilá-lo. Mas Davi respondeu: Absai, não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Absai diz, preste atenção nisso, que o Senhor deu Saul nas mãos de Davi. E Davi disse: como eu poderia estender a minha mão contra um ungido do Senhor e ficar impune? Davi é apresentado nas Sagradas Escrituras como um rei segundo o coração de Deus. Olha que interessante. Ele que tem Saul em suas mãos consegue compreender que não pode deixar-se levar pela vingança. A vingança nunca satisfaz. Confúcio, num dos seus escritos, diz: quando alguém parte na direção de uma jornada de vingança, a primeira providência que tem que fazer é abrir 2 covas. É isso, quando nós nos deixamos levar pela vingança, nós terminamos sendo as principais vítimas deste afeto desencontrado em nós. Porque não é a vingança que repara. Claro, nós estamos aqui dizendo que não há momentos em que não tem que haver uma justiça, que é uma punição temporal. Se alguém rouba e mata, deve ir para a cadeia e pagar por isso. Mas antes de tudo, a justiça tem uma função restitutiva, não vindicativa. Hoje na internet pode observar, as pessoas acham que a justiça é sinônimo de vingança. Não, se alguém foi assassinado, não tem como restituir isso. No sentido, não tem como vingar isso. A pessoa não vai poder voltar. Como é que se restitui? Essa que é a ideia. Em primeiro lugar, fazendo aquele que matou, que cometeu o crime, sofrer uma punição por conta disso. E o objetivo dessa punição é que a pessoa que vai presa seja restituída à sociedade. Esta aqui é a ideia. Dar-lhe uma oportunidade de, purgando os próprios erros, tornar-se alguém melhor. Isso é muito pouco explorado, essa função hoje, não é? Fazendo aqui um rápido disclaimer, porque a palavra nos provoca isso nestes nossos tempos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas vemos também que ele tinha sentimentos justos no seu coração, porque não se deixa tomar pelo sentimento de vingança. E aí nós voltamos a Hamlet. É muito interessante, porque Hamlet, né, que é um jovem de preocupação interior profunda, ele diz que daria sua vida a um homem que fosse senhor do seu coração. Por que Davi é o paradigma do rei de Israel? Porque ele é um homem que tem um coração encontrado, está entendendo? É um homem justo.
um homem que não se deixa levar pelos ressentimentos. Ele não é um usurpador, ele já é rei de Israel, porque foi ungido por Samuel, ainda novinho, e não precisa correr para, assim, com o seu desajuste, antecipar. Às vezes, medite isso, nós somos muito apressados, estamos num tempo de ansiedade, por isso somos, lembra Byung-Chul Han, uma sociedade do cansaço. E às vezes, na nossa ânsia por dar uma resolução, por conquistarmos isso e aquilo, não entendemos a preciosidade do tempo de maturação. Não entendemos isso. E vamos aqui ao versículo 23, porque há uma preciosidade. Davi depois vai até Saul, mostra a lança, dizendo, venha cá um dos teus moços para buscá-la. O Senhor, versículo 23, retribuirá a cada um conforme sua justiça e sua fidelidade. Ele te entregou hoje em meu poder, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor. Assim hoje, versículo 24, a tua vida foi muito valiosa aos meus olhos. Assim seja a minha vida aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda a angústia. Saul respondeu a Davi, não está aqui presente na liturgia, mas vale a pena: bendito seja meu filho Davi, pois fará grandes coisas e serás bem-sucedido em tudo. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para a sua casa. Vamos nos ater em primeiro lugar a estas palavras, justiça e fidelidade, que são atributos de Deus. Deus é justo. O seu trono se apoia na justiça e no direito. Deus é fiel. Ele ama com fidelidade, lembra as Sagradas Escrituras. A vida do inimigo, quero destacar isso. É um ensinamento para nós. Temos que pedir essa graça de amar até os nossos inimigos. A vida do inimigo é valiosa aos olhos do Senhor Deus. Portanto, olha que coisa interessante, não? A ira nos faz ficar cegos de raiva. Vejamos os outros segundo o olhar de Deus. Uma das definições para mim mais preciosas de amor é de Dostoiévski, quando ele diz que amar uma pessoa é vê-la como Deus a imagina. Ah, meu Deus, essa pessoa que te desafia, parece um rascunho, que coisa esquisita, que pessoa ressentida. Veja-a como Deus a imagina. Se a vida de Saul é preciosa aos olhos de Deus, olhando segundo o olhar de Deus, Davi vê Saul não como um inimigo, mas como aquilo que é segundo Deus, segundo sua vocação, um ungido do Senhor. É muito interessante porque o versículo 25 mostra que Saul diz: bendito seja meu filho Davi, não é? Porque Davi, desde pequeno, foi trabalhar em sua corte. Farás grandes coisas, serás bem-sucedido. Então Davi continua o seu caminho e Saul volta para casa. É isso, né? Quando nós somos compassivos e misericordiosos, nós temos a oportunidade de devolver o inimigo que está nos seus interditos a si mesmo. Quando se torna um movimento de vingança, eu falo, o outro fala, eu acuso, o outro acusa, eu xingo, o outro xinga, a gente se desencontra e o coração se distancia. Não é isso grito, né? A gente grita: ô fulano, porque está longe. Aí por que a gente tem que gritar? Porque o coração está ficando distante. Quando a gente ama, a gente fala de mansinho, bem pertinho. Quando está com raiva, fala gritando, porque o coração se distanciou. O Salmo 102, 103, esta belíssima página onde se canta a poesia do amor de Deus, a alma que bendize ao Senhor, que o Senhor não se esqueça dos seus benefícios. O Senhor perdoa toda a nossa iniquidade, Ele cura todas as nossas doenças. Você tem dificuldade de perdoar alguém? Pede ao Senhor que cure o seu coração desse ressentimento, desta coisa que não está devidamente digerida. O Senhor insiste o Salmo. O Senhor é indulgente, Ele é favorável, Ele é cheio de misericórdia, cheio de compaixão, lento para a ira, rico em misericórdia, diz o Salmo no versículo 8. E aqui a beleza de uma poesia, não é? Pois quanto o céu se eleva acima da terra, versículo 11,
Assim prevalece a misericórdia do Senhor para aqueles que o temem. Quanto o Oriente se dista do Ocidente, não é? Nunca se encontram. Assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que imagem interessante, né? Uma localização geográfica. Assim como o céu se eleva acima da terra, assim prevalece a misericórdia do Senhor. É mais alto aqueles que o temem. Assim como se afasta o Oriente do Ocidente, que nunca se encontram, o Senhor está pronto a lançar para longe de nós os nossos pecados. Como um pai se reveste de compaixão, virado do avesso, visitado em suas entranhas, assim o Senhor se compadece de todos aqueles que o amam. Aqui na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os coríntios que estavam tão cheios de si, quando vemos o hino ao amor, que é um texto da carta aos Coríntios, podemos suspeitar que os coríntios cheios de si, ambiciosos, avarentos, disputavam sobre quem seria maior ou melhor. E Paulo diz: o que há de mais elevado neste mundo é o amor. O amor, ainda que eu tivesse tantas coisas, o amor. No capítulo 15, o apóstolo Paulo assevera, estamos nos versículos 45 a 49, o apóstolo Paulo diz: e como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O homem segundo a natureza é o primeiro Adão, o espiritual é o segundo Adão. Veio o primeiro, não o ser espiritual, mas o animal, né? Nós somos animais de sentido, de logos, animais políticos, mas animais. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, era terrestre. O segundo homem veio do céu. Como foi o homem terrestre, assim são os terrestres. Como é o homem celeste, assim são os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Aqui Adão é apresentado numa linguagem tipológica. Tipos, tipo isso. Seu filho, seu neto deve falar assim: tipo isso, mãe, tipo isso, vó. Então você estabelece o tipos, que é o Adão. Ele está dizendo: Adão era um ser natural, animal, terrestre. Cristo é espiritual. Ele que vem do céu. Cristo é celeste. Portanto, estabelece, se nós temos a imagem deste primeiro Adão, cuja natureza está ferida pelo pecado, porque em Adão todos pecamos, temos que trazer em nós a imagem do novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos de terrestres a celestes, de naturais a espirituais. O imperativo é que reflitamos a imagem de Cristo. Bonito isso, né? Pensar que em cada ação nossa, ainda que seja simples, em tudo aquilo que nós fazemos, no nosso serviço, nós podemos ser um reflexo de Deus. Não é querer ser luz, porque aí nós vamos ser holofote, e luz demais cega. Mas participando da natureza divina, unidos a Ele, porque somos um com Ele desde o batismo, a gente pode fazer com que nossas ações reflitam a imagem do que é espiritual, do que veio do céu, do que é celeste, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre vamos nos perguntar, com muito cuidado, com muita atenção, se estamos refletindo em nossas ações a imagem do homem velho, decadente, ou a imagem do Cristo, o homem novo. E aqui, é claro, no Evangelho, nós temos o horizonte lucano, né? Mateus tem um sermão da montanha, Cristo é o novo Moisés. Lucas tem um sermão da planície. Estamos nele. E no sermão da planície, esse imperativo que sempre permanece. A vós, porém, que me ouvis, digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem também àqueles que vos odeiam. Vamos nesse versículo aqui, não é? Versículo 27, do que está no grego. É um imperativo. Agapate. Amor no sentido oblativo, sacrificial. Amor que é saída de si até o encontro do outro, de uma maneira despojada. Não é aquela reciprocidade própria dos amigos.
Não é aquela incandescência própria do eros que envolve duas pessoas, prometendo a eternidade, que nunca chega, não é? Porque o prazer é sempre momentâneo. É o amor saída de si, o amor que Deus nos tem. E aqui quero registrar isso. Amar não é gostar. Não está no filia, não está no eros, não está no storgé. Não é um amor fruição do desejo, não é gosto. Amar não é gostar. Gostar é querer perto, amar é querer bem. Há uma diferença. Tem pessoas que nós queremos bem, ainda que seja bem longe da gente, entendeu? Mas queremos bem. Isso, não é? Separar-se do ato. Entender que a gente não tem que carregar pesos que não são nossos. Querer que o inimigo morra é tomar um cálice de veneno todos os dias. Nós é que nos envenenamos. Então o amor, o perdão, é antes de tudo algo que a gente concede a si mesmo. Isso é possível se a graça divina age em nós. Agápate, amai os vossos inimigos. E aí, versículo 29. Ao que bate em uma face, oferece-lhe também a outra. Nós entendemos muito rapidamente aqui se tratar de uma questão de humildade, não é? A face é um lugar tão íntimo, né? A gente não deixa alguém chegar perto da nossa face, a não ser que seja muito íntimo, nos dá até asco alguém que a gente não gosta. Então, se o inimigo bate neste seu lugar, vira a outra face. Aqui não é uma questão de ser tapado. O próprio Cristo, quando toma um tapa no rosto, na casa do sumo sacerdote, ele disse: se eu fiz alguma coisa de errado, tudo bem, mas se não, por que me bates? A questão é, olha só, meditemos isso. Bater no rosto se bate com a mão direita, né? Ou se for canhoto, com a mão esquerda. Mas na perspectiva judaica, bater-se-ia com a mão direita. Então você bate de um lado. Para voltar a bater do outro, você teria que bater com a parte de cada mão. E você, claro, evidentemente, nós não fazemos isso, nem devemos. Mas era o jeito de se bater no escravo. Então, bater com essa parte de cada mão. Por isso dar a outra face. Qual que é a ideia? Na hora que você vira a face e o outro vai ter que bater em você como um escravo, aí ele toma consciência da sua dignidade e da dele. Você não é um escravo. Entende? É mais uma vez aquilo que a primeira leitura fala. Agir de tal maneira que devolve o outro a si. Então, ao virar a face, ele vai ter que bater com... Aí ele vai tomar consciência. Essa que é a ideia. A consciência de quem é você. Tem uma dignidade como a dele. Esse é o sentido, né? E aí no versículo 30. Se amais o que vos amam, que recompensa tereis? Essa que é a ideia, olha só. Que recompensa nós vamos ter se nós amarmos só aqueles que nos amam? Os pecadores não fazem a mesma coisa? Não amam os que amam? Está presente no Sermão da Montanha e também no Sermão da Planície? Quer dizer, se nós entendemos que a gente tem que ser bom apenas com o nosso grupinho, daqueles que pensam como a gente, não habita em nós o amor de Deus. E aí continua insistindo, não é? Uma regra de ouro, versículo 31. Assim como quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. É bonito isso, né? Paulo diz, tende em vós os sentimentos de Cristo, carta aos Filipenses, capítulo 2. Cada um cuide não só do que é seu, mas do que é do outro. Julgue o outro como mais importante. Porque quando nós temos em nós os sentimentos de Cristo, deixa de ser uma disputa, tá entendendo? É Cristo quem vai agindo em nós. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E é bonito porque Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele vai além de Confúcio. Porque Confúcio diz assim, que nós não podemos fazer com o outro aquilo que a gente não quer que seja feito conosco. Jesus dá um passo além, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Não é apenas uma dimensão negativa, não vou fazer com o outro porque vai fazer comigo. Não, é aquilo que quereis, com o mesmo amor com que você quer ser encontrado, cuidado, você também tem que amar os outros. Porque é assim que Deus nos fez. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Amou-nos quando nós éramos inimigos, entende? Nós éramos inimigos de Deus, merecíamos a condenação. No entanto, Ele nos amou por primeiro. Aqui está o tema central da fé cristã. Daqui a pouco estaremos às portas da Quaresma e depois da Páscoa, há um canto belíssimo que diz: canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem, por nós morreu. Vamos, Senhor Jesus, já não sou eu quem vivo, tu vives em mim. O meu desejo é um dia ver sua face.
na glória sem fim. Vamos amar até nossos inimigos. É a lei do cristão. É isso, a lei. Lex maximas é o amor. O amor que não é um sentimento, não é uma questão de gostar, mas o amor que é a vida divina da graça infundida e agindo em nós. Por isso Lucas vai dizer: amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos. Filiação divina se expressa quando nós somos capazes de amar. João vai dizer isso, na sua carta. Amemos, todo que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Nascemos de Deus segundo a graça, e o indício disso, se de fato nascemos, tivemos uma vida transformada, nascemos do alto, buscai as coisas do alto, é que nós somos capazes de amar. Não é uma questão nossa, não é o sentimento, não é apenas uma virtude. O amor é a graça de Deus agindo em nós. Quando for difícil amar, peça assim: Cristo, vinde amar em mim. Assim, amar não será fácil, porque não é mesmo, mas será possível, porque para Deus nada é impossível. Pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, invoco a bênção de Deus sobre a sua vida, que nós sejamos, pela graça divina, capazes do amor, que não é apenas um juízo de gosto, mas permitir a fruição desta vida divina em nós. Sejamos, versículo 36 do Evangelho, misericordiosos como nosso Pai Celeste é misericordioso. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade, Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Gratidão, família dos devotos da Mãe Piedade. Ânimo, porque todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. E de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.